Eu vi Abril por fora e Abril por dentro. Eu vi o Abril que foi e o Abril de agora. Eu vi o Abril em festa e Abril lamento. Abril como quem ri e como quem chora. Eu vi chorar Abril e Abril partir. Eu vi o Abril de sim e o Abril de não. Abril que já não é Abril por vir. E como tudo mais, contradição. Eu vi o Abril que ganha e Abril que perde. Abril que foi Abril e que não foi. Eu vi Abril de ser e de não ser. Abril de Abril vestido. Abril tão verde. Abril de Abril despido. Abril que dói. Abril já feito e ainda por fazer. Muito obrigada pela vossa presença. Damos início à sessão solene. Damos início à sessão solene do 25 de abril do ano de 2022 e queria pedir à senhora Presidente da Assembleia Municipal, Carmen Carvalheira, para vir e ao senhor Presidente da Câmara, Olímpio Galvão. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha à distância. Vamos então dar início a esta sessão. Esta é a sessão solene ao 25 de abril que eu esperava. Uma sessão inteira e transparente, onde todos terão palavra e onde livres habitamos a essência da democracia. Quaisquer associações que vos passem neste momento pela memória não são pura coincidência. No dia 26 de setembro, por vontade dos eleitores de Montemor, iniciámos um novo rumo. Temos agora um longo caminho para percorrer. É um caminho largo e de horizontes vastos. E que percorreremos lado a lado com todos os que quiserem ser parte dele. E acredito que, a cada passo que dermos, acrescentaremos novos companheiros de viagem. Também estou certa que não será sempre um caminho fácil. Muitos serão os obstáculos que teremos de ultrapassar e nem sempre surgirão respostas fáceis ou de rápida resolução. Mas por entre os problemas também estarão alegrias e conquistas várias e o cumprimento daquilo que nos propusemos fazer. Conscientes da responsabilidade que nos foi entregue, contamos com todos os montemorenses em cada um destes momentos. Mas, na realidade, comecei por dizer isto porque a mensagem que vos quero passar aqui hoje tem a ver com o dia de hoje. Com o dia em que celebramos a liberdade, a igualdade e a democracia. Há 48 anos, após o 25 de abril de 74, o país conhecia uma realidade nova e com novas oportunidades. Os portugueses experimentaram a liberdade de dizerem o que pensam, sem o risco de serem presos ou torturados. O direito de se oporem livremente. Os portugueses passaram a escolher no voto quem os governa. E as longas filas de espera que faziam para colocar a cruz no boletim de voto bem mostraram o quanto valorizaram a conquista deste novo direito. As mulheres conheceram pela primeira vez o direito a reclamar direitos para além de serem mães extremosas e esposas dedicadas. Passaram a não precisar de pedir autorização ao marido para poderem trabalhar no comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos. E um ano depois da Revolução, as mulheres viram os seus direitos consagrados na Constituição da República. E iniciaram desde então uma longa batalha pela igualdade salarial, entre outras, e é com particular orgulho que hoje temos um governo totalmente paritário, fruto de um trabalho feito nos anos muito recentes
que deu largos passos na conquista da igualdade entre homens e mulheres. Os portugueses sabem bem o que é não ter liberdade. Ou melhor, os portugueses que nasceram antes de 74 sabem o real valor da liberdade. Todos os outros usufruem de uma liberdade conquistada com dor e com a vida de muitos que os antecederam, porque, na realidade, a Revolução foi apenas o culminar feliz e finalmente bem-sucedido de muitos anos de conquistas muito difíceis. Devemos tanto a estes lutadores e lutadoras. E só há uma forma de lhes honrar a memória: mantermos a defesa da liberdade em cada ato que praticamos e considerarmos o direito de votar como um dever e uma obrigação. E, finalmente, sermos capazes de passar este valor da liberdade a todas as gerações seguintes. Pelo mundo fora, movimentos extremistas e antidemocratas ganham espaço e poder. E já ali ao lado, no mesmo continente que partilhamos, homens e mulheres ucranianos defendem com a vida a independência do seu país violentamente invadido. Milhares de crianças e jovens viram o seu futuro condicionado e não sabem o que será o dia da manhã, nem sequer se algum dia poderão voltar ao seu país, que está agora totalmente destruído e devassado. Nunca fez tanto sentido pararmos para defender a liberdade, a igualdade e a democracia, e nunca foi tão urgente passar isto a quem chegou depois de nós. E é esta a mensagem que vos quero passar, mas também quero comprometer-vos nesta missão conjunta que temos pela frente, para que todos os dias possamos fazer valer o 25 de abril de 1974, para que seja abril sempre. Por tudo isso, viva a liberdade. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. E podemos começar a dar agora então a palavra aos representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal e começamos pelo representante do PSD, Joel Pedreirinho. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Montemor Novo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Dirigentes e Colaboradores do Município de Montemor Novo, Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo, Excelentíssimo Público, Excelentíssimos telespectadores que nos estão a ver em casa. Minhas Senhoras e Meus Senhores, como sabem, tradicionalmente não é hábito as comemorações do aniversário do 25 de Abril em Montemor Novo serem formalmente abertas e comemoradas por todas as forças políticas com presença na Assembleia Municipal, seja em sessão solene, seja em qualquer outro evento. Por esse fato, começo esta intervenção por cumprimentar a mesa da Assembleia Municipal pela organização e realização desta sessão solene e comemorativa do 25 de Abril. Sempre defendemos e acreditamos ser esta a forma mais democrática e libertária de todos e de cada um dos deputados prestarem a sua homenagem a Abril, à liberdade e à democracia. Em nome da bancada municipal do Partido Social Democrata, saúdo o 48º aniversário do 25 de Abril, o aniversário onde recordamos a conquista da liberdade e da democracia. Na verdade, ao comemorar o 25 de Abril, impõe-se a homenagear os militares que derrubaram o regime autoritário. Após o 25 de Abril, viveram-se tempos de natural euforia e de preocupantes exageros, com a turbulência própria de uma revolução, que, apesar de feita com as armas, teve o grande mérito de praticamente não as utilizar. Por isso, celebramos com satisfação e entusiasmo os 48 anos do primeiro e decisivo passo de Portugal rumo à democracia, complementado, sobretudo, em 25 de novembro de 1975, quando uma parte significativa destes militares, fiéis ao verdadeiro espírito de Abril, e as forças políticas democráticas consolidaram definitivamente o caminho da democracia e da liberdade para o nosso país
evitando que Portugal voltasse a uma ditadura do sentido contrário, sob a égide de extrema-esquerda e da esquerda totalitária. Foi, na verdade, um dia histórico, um dia que se perpetuará na memória de um povo, por toda a carga emocional que transporta e que nos transmite. Proclamar a democracia e a liberdade, que lhe está diretamente associada, é recordar também que estes princípios e estes valores supremos não consentem donos, não toleram instrumentalizações, nem devem admitir exclusões. Há muito ainda que aperfeiçoar e impõe-se vencer e ultrapassar alguns mitos que perduraram e que se encontram totalmente desajustados da realidade. É relevante ultrapassar o culto do igualitarismo que insiste em tratar de forma igual o que é diferente. É relevante combater a teoria da mediocridade que impede a distinção pelo mérito e acaba por nivelar tudo por baixo. É relevante também dotar os poderes públicos dos instrumentos e das políticas necessárias para ultrapassar os principais desafios da sociedade de hoje, entre os quais se contam os problemas sociais, nomeadamente no respeito aos mais frágeis, aos mais velhos, aos reformados e aos pensionistas. Cara Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, o 25 de Abril possibilitou a passagem de um orgulhosamente sós que caracterizava o isolamento internacional português do fim do Estado Novo para uma abertura de portas ao exterior, ao restabelecer relações diplomáticas com todos os países num esforço que viria a culminar no processo de adesão à Comunidade Económica Europeia, hoje a União Europeia. Sempre fomos um país europeu, mas, como todos o sabemos, sem grandes recursos em termos de matérias-primas, semiperiféricos e com uma só fronteira terrestre, vivemos frequentemente num equilíbrio instável entre a pressão continental e a procura de uma alternativa marítima. Dessas condicionantes geopolíticas e desta contínua tentativa de equilíbrio, mantemos ainda desigualdades de todo o género que o pós-25 de Abril não conseguiu ainda dissipar. A verdade é que a Europa significou e continua ainda a significar para o nosso país uma grande evolução em vários campos, seja no campo económico, político, social, educativo e cultural. Hoje a União Europeia precisa de todos para ir ao encontro das necessidades e das aspirações dos seus cidadãos. Precisa cada vez mais de políticas robustas na matéria social, altamente democráticas e suficientemente energéticas e ecológicas. Os últimos 2 anos de pandemia obrigaram-nos a encarar a união e a coesão como uns valores a considerar para auspiciar percorrer um caminho duro e tenebroso, que apesar de hoje já nos encontrarmos aqui todos nesta sala sem máscara, continuamos ainda a sofrer os seus danos colaterais. Como se não bastasse a demonstração de união e esforço de um povo europeu para combater esta maldita pandemia, já este ano vivemos e estamos a viver mais uma prova da nossa união e da nossa resistência, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, onde a União Europeia, acima de tudo, tem e terá de se manter forte, coesa e unida, de modo a que juntos podermos contribuir para criar, fortalecer e executar políticas firmes para garantir a nossa segurança e a nossa paz. Cara Presidente, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril de 1974 não só conquistou a democracia e a liberdade a Portugal, como abriu a portas a avanços sociais na saúde, na educação, na liberdade dos homens e principalmente na liberdade das mulheres. Como também abriu a porta a avanços sociais na saúde e na educação, e até uma mudança de valores que perfilaram o país que é hoje muito diferente ao de 48 anos atrás. Um dos maiores feitos alcançáveis e meritórios terá sido a construção progressiva de um Estado Social e de um Sistema Nacional de Saúde, para todos. A educação terá sido outra das maiores conquistas de Abril, pois conseguiu-se passar do analfabetismo puro e mais escuro do interior à possibilidade de conseguir níveis culturais, educativos e científicos ao nível de outros países da Europa. Além da conquista de uma liberdade plena e de uma democracia clara, acreditamos que ainda há e haverá um longo caminho a percorrer no sentido de obter uma maior justiça e uma maior sustentabilidade económica, pois a economia portuguesa continua frágil e insegura, sentindo-se ainda hoje sérias dificuldades em recuperar a qualquer impacto mínimo. De salientar alguns erros de política de governos de Sócrates que nos levaram à bancarrota em 2011, em que o país ficou preso num marasmo económico onde ainda hoje continuamos a pagar a sua fatura. Neste quadro, o governo do PS, agora reforçado politicamente com uma maioria absoluta, baseia as suas expectativas do desenvolvimento económico nos fundos europeus, quer seja do PRR, quer seja do quadro comunitário do apoio 2030.
É fundamental que os fundos europeus sejam atribuídos não só apenas às empresas que já tenham provas dadas, não àquelas que estão na ribalta ou àquelas mais próximas do poder político. A atribuição de fundos europeus deverá ser através de medidas transversais e transparentes, que não distorçam a saudável concorrência entre as empresas. E estas essenciais para o desenvolvimento económico e para a coesão social e territorial do nosso país. Infelizmente, e ainda assim, estamos cada vez mais próximos da cauda da Europa. Deixando que a grande maioria dos países da antiga Europa de Leste já nos tenha ultrapassado, ou estejam prestes a ultrapassar. Com a Roménia a aproximar-se velozmente, só nos restará a Bulgária atrás de nós. Como se diz no Alentejo, meus caros, é uma questão de meses. As dezenas de milhares de milhões de euros que irão chegar até 2030 só serão uma catapulta para o progresso, se tiverem uma estratégia e uma capacidade de execução e concretização que claramente nos tem faltado. Não será certamente com injeções de capital em algumas empresas como a TAP ou instituições bancárias que nos trará mais competitividade e desenvolvimento económico, mas serão estratégias conscientes e responsáveis que deverão ser tomadas não só pelo Governo Central, como também pelo poder local. Nesse prisma, uma democracia de abril e com qualidade tem que garantir as condições económicas que gerem empregos atrativos para as novas gerações poderem ficar, constituir aqui família em Portugal, tornando Portugal e os portugueses melhores e mais competitivos. Cara Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, hoje, corridos 48 anos desde o 25 de abril de 1974, olhamos à nossa volta e constatamos que, desde então, a Europa, Portugal e Montemor Novo mudaram profundamente no sentido do progresso e da evolução. É tempo de saudar o 25 de abril, pois, graças a ele, emergiu o poder local democrático constituído, sobretudo por municípios e freguesias que, através do exercício das suas competências, souberam levar o desenvolvimento a todo o território, no campo das infraestruturas básicas, redes de abastecimento de água, saneamento, higiene pública, energia elétrica, arruamentos, vias de comunicação, escolas e centros de saúde. Ninguém poderá criticar a inovação também no campo da educação, da cultura e das novas tecnologias. No entanto, é nossa opinião que há e haverá muito mais onde se pode evoluir e prosperar, como o desenvolvimento económico do nosso território e as políticas de habitação, que de forma integrada incidem no apoio aos idosos e no apoio à habitação para jovens, evidentemente no apoio também às famílias mais carenciadas. O próprio poder local democrático esteve sujeito a várias ameaças porque a sua autonomia e capacidade de resposta aos problemas das populações nem sempre foi tida em linha de conta pelo poder central. Hoje, com a transferência de competências e com todas as reservas e reticências que a ela obriga, a autonomia e capacidade de resposta estará mais próxima do município, exigindo-se mais ao órgão local e às suas políticas. Neste sentido, é importante salientar a mudança histórica de paradigma ocorrida no nosso município nas últimas eleições autárquicas, em que ditou o fim a 45 anos de hegemonia e liderança comunista. Desta mudança, muitas conclusões podemos retirar, mas podemos, acima de tudo, assumir que o montemorense está atento. O montemorense está atento às políticas locais, está exigente quanto à sua qualidade de vida, está exigente quanto à qualidade de vida do seu município, está vigilante quanto ao desenvolvimento económico e às oportunidades que o seu município lhe poderá conceder. É com esta exigência que os montemorenses também acreditaram e confiaram no projeto da coligação CDS-PSD Juntos para Fazer Diferente. Projeto este que, desde a sua gênese, se assume e assumirá como um projeto consciente, um projeto responsável e um projeto ambicioso, no sentido de trabalhar em prol de Montemor, melhorando a sua qualidade de vida e prosperar um melhor futuro. Mas também é com esta exigência e com este rigor que o PSD irá trabalhar pelo município, estando atento, participativo, deliberativo às ações do atual Executivo, não esquecendo em quem nos confiou o seu voto. Em Assembleia Municipal, iremos trabalhar pelos montemorenses, acreditando nos valores de Abril, onde a democracia seja demonstrada de forma organizada, devidamente regimentada, aberta ao debate dos eleitos e do seu público, um espaço congregador, ativo e em prol da cidadania do nosso concelho, transparente e que não deixe ninguém com dúvidas. Minhas senhoras e meus senhores, já para terminar, comemorar o 25 de Abril deve ser encarado como um dever de cidadania. Comemorar o 25 de Abril não deverá ser somente uma forma de olharmos para o passado do nosso município, é e deverá ser sempre um argumento para avaliarmos o presente e para planearmos o nosso futuro. Comemorar o 25 de Abril exige que todos possamos contribuir, seja individual, seja coletivamente, para esse mesmo futuro.
Viva o 25 de Abril, viva Montemor Novo, viva Portugal. Muito obrigado. Passamos a palavra ao representante do CDS. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente, caros vereadores, eleitos montemorenses, público lá em casa, montemorense ou não, e caros técnicos também da Câmara Municipal que aqui nos acompanham e que permitem que o dia de hoje também aconteça. O 25 de Abril de 1974 pôs fim ao regime do Estado Novo e permitiu que se dessem passos decisivos para a construção de um regime democrático pluralista do tipo ocidental, que viria a ser consolidado a 25 de novembro de 1975. Este processo permitiu a consagração de Portugal como um Estado de Direito Democrático. Neste dia, após 48 anos daquela tarde no Largo do Carmo, importa saudar todos aqueles, militares ou civis, que fizeram o 25 de Abril em prol dos portugueses e da liberdade, despojados de interesses egoísticos ou ao serviço de Estados estrangeiros, tendo sabido entregar o processo de construção de um Portugal democrático aos portugueses. Saúdo as forças que naqueles tempos lutaram pela liberdade para todos, por oposição aos que queriam a força da liberdade só para eles, acabando com os sonhos de uma ditadura do proletariado, com a coletivização dos meios de produção e a nacionalização da propriedade privada. Para o CDS-PP, querer a liberdade é querer ver os outros livres. É permitir que cada um siga as suas convicções, respeitando os princípios comuns a todos os Estados de Direitos Democráticos, que seja dono do seu projeto de vida e que seja livre para pensar de forma diferente da caixa das ideologias de índole marxista, sem ter que pedir desculpa por pensar livremente, respeitando assim, verdadeiramente, o princípio da igualdade que tanto se apregoam, mas que nem todos respeitam. Respeitar o 25 de Abril, nos nossos dias, é garantir a liberdade de expressão, que hoje em dia é tantas vezes amordaçada pela ditadura do politicamente correto, é respeitar a liberdade e a vontade do indivíduo, é libertar a educação das ideologias impostas nas escolas, é premiar a meritocracia, libertando as empresas e os portugueses da opressão do Estado, é ver o país através da pessoa e não a pessoa através do Estado, é lembrar que a liberdade não tem cor nem tem dono. Assim viveremos em liberdade. O 25 de Abril foi também o início da percussão do poder local como conhecemos hoje. E nós, agentes políticos locais, temos a responsabilidade de ser o prolongamento do 25 de Abril nas nossas terras, defendendo a nossa cultura e os nossos modos de vida, promovendo a igualdade de oportunidades, garantindo a liberdade e respeitando a confiança política que nos foi dada pela população, cumprindo o programa eleitoral que apresentámos à população para cada um dos seus mandatos. E eu terei, como sempre tive, e sempre como fim último da minha atividade política, a melhoria das condições de vida dos montemorenses para que sejam livres de aqui viver, de aqui trabalhar e de não serem obrigados a procurar emprego ou habitação fora da sua terra, longe dos seus amigos e da sua família. E procurarei também fazê-lo sempre de forma transparente e aberta, pois é também isso cumprir Abril. Uma última nota para lembrar que cumprir Abril não podem ser apenas duas palavras. E que cumprir Abril é também lutar pela autodeterminação e liberdade dos povos, contra a opressão de povos estrangeiros ditatoriais e é reconhecer a importância da paz acima de qualquer partidarismo. Não podemos aceitar que na Europa dos valores, numa cultura judaico-cristã que baliza a nossa vida, permitamos que a Ucrânia neste momento seja invadida por um Estado totalitário e que não façamos nada. Lembro a canção e também penso que não há liberdade sem paz e pão. Viva a liberdade, viva Montemor, viva Portugal!
Muito obrigada. Vamos então agora chamar o representante da CDU. Obrigado, Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, demais eleitos do Poder Local Democrático aqui representados, Excelentíssimos representantes das instituições religiosas, militares e civis presentes, caras e caros munícipes presentes e que nos acompanham através das redes sociais do município Montemorenses. Entendeu avançar-se com o som solene, que normalmente eram apenas feitas nos números redondos e de que se espera uma grande comemoração no 50º aniversário de Abril, tendo Vossas Excelências convidado todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal para intervir e participar na mesma. No tocante à CDU, a intervenção política cabe-se nos dia-a-dia. Comemorar Abril não se resume a uma sessão solene, a uma luta constante e diária pelos direitos conquistados e que não podem ser roubados. Quando, na noite de 24 de abril de 1974, Salgueiro Maia reúne os militares em Santarém e lhes transmite: há 3 tipos de Estado. O Estado capitalista, o Estado socialista e o Estado a que chegamos. É para acabar com o Estado a que chegamos que hoje vamos partir para Lisboa. Quem quiser, junte-se a mim. Quem não estiver disponível, ficará confinado na sua caserna. A verdade é que todos deram um passo em frente nesse dia. E depois do adeus, não marcou o início da Revolução, mas sim o início do fim de uma ditadura cruel que perseguia as pessoas por delito de opinião, que não reconhecia os direitos das mulheres, que não reconhecia a liberdade política e que lançava para a miséria todos os que dependiam do seu trabalho. Muitos tombaram nos 48 anos de escuridão que vivemos na ditadura e que vulgarmente se deu o nome de Estado Novo, mas que temos de reconhecer como fascista, em que, com posições corporativas e organizações juvenis e associativas, assumiu o prolongamento da vontade dominante. Com o 25 de Abril, resolveu-se a vida no país. E, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor que o resumam. A Revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é certo, mas que não perduraria se de imediato, nos casos noutros, a breve trecho, não imprimissem todos os demais aspectos da vida a marca que lhe garantiu e garante sustentação. Às operações programadas e depois executadas na madrugada pelos capitães de Abril e que desarmaram o regime opressor, associou-se na manhã de ruas e praças de gente, pessoas que ali e então se sentiram verdadeiramente cidadãos com o poder efetivo de mudar o rumo do seu país. E gritando, exprimiram livremente o que pensavam. A liberdade de pensamento e de expressão, sim, mas também liberdade de organização e de luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos, com avanços e recuos, melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as práticas do passado e quase sempre em ruptura total com elas. Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa enquanto processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. Comemorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e características ímpares. Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento. É destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, não rasurar a memória coletiva que o envolve, afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões e falsificações históricas, denunciar os que o invocam para o amputar no seu sentido mais profundo, sublinhar o que constitui hoje de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de direita o têm contrariado. Por mais que escrevam, Abril foi uma revolução, não uma evolução ou transição entre regimes.
Um momento e um processo de ruptura com o regime fascista, o derrubo do fascismo e de o que suportava. Abril foi possível também porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e outros democratas, de uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude e do povo. Aqui, em Montemor Novo, foi bem notória essa luta, levada a cabo na clandestinidade por melhores condições de vida do proletariado agrícola. Foi obviamente a luta pelas 8 horas de trabalho diária, quando a obrigação era trabalhar de sol a sol. Mas Montemor Novo também forneceu muitos opositores às prisões políticas de Caxias, do Aljube, de Peniche, porque também tiveram a coragem de dizer não ao regime fascista instituído. Também Montemor Novo tombou um lutador, bem ali, na praça do município, no largo do Espaço do Conselho. José de Lindes Santos, em 1958, abatido a tiro, presume-se por um militar da GNR, ou pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, que atirou de uma das janelas da Câmara Municipal. E muitos fugiram, sim, desse regime opressor, como foi o caso dos meus avós, que encontraram em terras de França a segurança e as condições para dar uma melhor vida às suas filhas, porque em Montemor e em Portugal, na altura, era comum uma sardinha ter de ser dividida por 4 e o pequeno almoço ser composto por a sorda, o almoço por migas e o jantar por couves. A homenagem a todas as mulheres e homens que sofreram na pele as agruras da ditadura, não podemos deixar que a história seja alterada ou adulterada. Para com todos eles e para com muitos pais, avós e bisavós que se encontram hoje nesta sala, temos uma dívida de gratidão e de reconhecimento. Comemorar Abril é assinalar e formar o poder local democrático como uma das suas conquistas. Abril foi e é um processo libertador, desde logo ao desmantelar e substituir os centros de poder em que a força e a ação do passado fascista assentavam. Foi pela ação revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista de administração local foi substituído por órgãos de poder provisórios, as então comissões administrativas, legitimados pelas populações, e, consequentemente, se desenhou um poder autónomo novo, que veio a merecer consagração na Constituição da República Portuguesa em 2 de abril de 1976. Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local hoje ameaçado pelo subfinanciamento, pela sua descaracterização, por via da transferência de encargos. Não são transferência de competências. Pela ingerência tutelar, pela instrumentalização que o reconduz em parte a mero executor técnico de opções de terceiros. O poder local democrático só se poderá afirmar cada vez mais forte se usufruir de uma verdadeira autonomia política, administrativa e financeira. Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e que ela consagra e determina quanto à criação das regiões administrativas, completando assim o edifício do poder local com o nível regional, a par dos municípios e das freguesias. Comemorar Abril é também devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, repondo a proximidade, participação e representatividade que elas materializavam. Em Montemor Novo, e se há a avançar com o pedido de reposição das freguesias cortiçadas de Lavre, Nosso Senhor da Vila, Nosso Senhor do Bispo e Silveiras. Caberá às forças políticas assumir os compromissos com as populações numa resposta às necessidades das mesmas. O poder local democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar, se essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem juntar-lhe as vontades dos cidadãos que representam. Bem sabemos que Abril não está completamente cumprido. Muito falta fazer e ao longo dos últimos 48 anos que os governos foram sempre assumindo uma certa contra-revolução. Alguns retrocessos de direito têm-se vindo a acentuar, nomeadamente na educação, na saúde, nos transportes, nos combustíveis, na água, no gás. As liberalizações que tanto apregoavam uma maior concorrência e a economia de mercado a funcionar não serviram mais do que para aumentar exponencialmente o custo de vida e tornar cada vez mais pobres aqueles que menos têm e enriquecer aqueles que sempre mais tiveram. A solução não pode passar por cada vez mais privatizações, mas sim por cada vez melhores serviços públicos que têm que ser abordados através de reabertura de postos médicos nas freguesias, dos postos CTT, dos postos da GNR, que cada vez se encontram mais desfalcados e que põem em causa a segurança das nossas populações. Mas a solução também tem que passar por uma maior valorização dos salários e das reformas, tornando possível a todos viverem com dignidade. A CDU e os 6 eleitos
neste dia, não pode deixar de saudar o 48º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam. Reafirmar o espírito de serviço público que há 48 anos animou aqueles que tomaram nas suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca indelével no poder local. Defender sempre o poder local democrático, a sua autonomia, capacidade de realização, reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta. Permitam-me que conclua a intervenção citando, e por já aqui foi feito também, permitam-me citar outro poeta, José Carlos Ari dos Santos, num excerto que as portas que Abril abriu. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher, e outras coisas com istas não cabe aqui dizer que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora, ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Viva Montemor e a luta dos montemorenses, viva o poder local democrático, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Damos agora a palavra ao representante do PS. Celebramos, hoje aqui, os 48 anos de uma madrugada de quinta-feira. A madrugada que Sofia de Melo Breiner e todos os portugueses esperavam, em que a democracia triunfou sobre mais de 4 décadas de ditadura. Em que a liberdade, a nossa querida liberdade, venceu o autoritarismo. Após 48 anos de um regime ditatorial asfixiante, o nosso país respirou, finalmente, liberdade. É neste espírito de liberdade que o Partido Socialista de Montemor Novo parabeniza a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, que, na sua pluralidade, decidiu evocar na data de hoje uma efeméride histórica com tão alto valor democrático. Muito obrigado. Para trás da Revolução dos Escravos ficava um regime nacionalista e corporativista. Ficava um país pobre, um país faminto e isolado, um país analfabeto, amordaçado, carente e desgastado física e psicologicamente pela guerra do ultramar. O 25 de abril de 1974 representou, pela mão de um grupo de capitães, uma irreversível viragem de página na história do nosso país. Repito, uma irreversível viragem de página na história do nosso país. Portugal tornava-se finalmente permissiva à igualdade de oportunidades, em detrimento da valorização de certas elites. Os portugueses viam acontecer as primeiras eleições legislativas livres, com sufrágio universal no dia 25 de abril de 1975, com pouco mais de 1% de abstenção. Viram o seu primeiro texto constitucional aprovado em 1976, o qual nascia de uma congregação de vontades interpartidárias. Nesse texto, viram preceituados e universalizados, finalmente, os direitos à saúde, à educação,
à habitação, à justiça e ao emprego. Pouco mais tarde, criou-se o Serviço Nacional de Saúde, a maior pérola da democracia portuguesa, e uma escola pública para todos, nos seus diversos níveis de ensino. Os portugueses viram as suas regiões ganharem identidade própria e autonomia por via da participação cívica. Viram uma das mais profundas transformações da Revolução dos Cravos alcançada pela instituição consistente e contínua de uma administração local capaz de contribuir eficientemente para áreas tão dispares que vão do saneamento básico à cultura e agora também na educação e na saúde, passando por políticas sociais de emprego e não se esgotando em estratégias de apoio aos mais carenciados. Desde 1974 que a solidariedade começou a prevalecer sobre a caridade. Os portugueses consciencializaram-se do conhecimento como o seu maior ingrediente de força e, perdido o mercado colonial, ambicionaram euforicamente que o seu pequeno país extravasasse fronteiras. E assim Portugal aderia à CEE a 1 de janeiro de 86 e em janeiro de 99 ao euro. Eu e os demais pertencentes às gerações pós-74 não assistimos ao tempo dos dogmas, nem sonhamos com a Revolução dos Cravos. Habituámos-nos, desde sempre, a viver naturalmente com telemóvel, internet e televisão. Não conhecemos a angústia das perseguições nem o cenário da guerra, visto com os olhos de quem foi ou com os olhos de quem ficou. A maioria de nós estranha temas como a censura e a repressão da ditadura, as agitações dos estudantes, a submissão da mulher e o medo. Contudo, a Revolução dos Cravos e a democracia não têm proprietários nem donos, e a história também pertence, inevitavelmente, a quem, por ser jovem, não a viveu. Até porque a memória de Abril tem que persistir, não só pelos seus heróis, mas por ela conter a ambição da justiça social que exige o maior empenho cívico de todos. Aqueles que não sentiram a emoção desse dia têm agora a função de o continuar a realizar. Mas o direito à liberdade, a nossa querida liberdade, caros montemorenses, deve ser mais do que uma memória. Recebemos-o para ser encarado como um projeto inacabado e insatisfeito que a todos cabe cumprir numa salutar diversidade de ideias. Não se é livre só por ser, é-se livre para pensar e para agir em função de um país cada vez melhor. E esta consciência inconformista que devemos manter diariamente, sobretudo na fase que atravessamos, que deixa muitas interrogações aos portugueses acerca daquilo que o futuro nos reserva. Ainda em tempo de pandemia, somos agora assombrados outra vez pela guerra na Europa. A maldita guerra. É por isso imprescindível uma liberdade participada, ativa e dotada de pluralismo democrático. Uma percepção afincada de que os nossos deveres são para cumprir e que é sempre necessário valer os nossos direitos, não esquecendo de quem tanto lutou por eles. Vós, os mais velhos, os que em tempos viveram privados do seu direito de criticar ou discordar, tendes a função de nos motivar para um maior interesse pela vida pública, para um espírito de cidadania renovado. Tendes o papel de nos capacitar, de nos fazer ver a importância da revolução. Aos agentes políticos que nos façam perceber que a atividade política deve ter um lugar cimeiro nas nossas preocupações cotidianas, que o nosso envolvimento deve ser mais ativo e que as nossas competências e os nossos saberes são fulcrais para uma democracia amadurecida. A nós, os mais jovens, compete a construção do futuro de Portugal nas nossas vidas pessoais e profissionais, nos nossos comportamentos cívicos, nas atitudes perante os outros. Construir um país, uma região e um concelho em que nos revejamos e nos quais acreditamos. Um país, uma região e um concelho que respirem igualdade de oportunidades e valores que não nos conduzam à acomodação e à abstenção. Um país, uma região e um concelho que vive baseado nos preceitos fundamentais da Constituição da República Portuguesa: a saúde, a educação, a habitação, a justiça e o emprego. Caros montemorenses, hoje é o dia inicial inteiro e limpo, outra vez de Sofia de Melbrenner.
Hoje é o dia mais alegre de Portugal. E é através da nossa alegria, da nossa lealdade para com os valores de Abril, que honramos aqueles que morreram em África, que morreram nas prisões e nos campos, que morreram no desterro ou na calçada da rua. Honramos quem ousou querer ser livre para que nós possamos ser, em liberdade, aquilo que quisermos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores eleitos da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores. Termino citando Jorge Fernando Branco de Sampaio. Jorge Sampaio, 25 de Abril, sempre. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Montemor Novo e viva Portugal. Obrigado. Bem, e agora, Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, senhoras e senhores eleitos da Assembleia Municipal, caras e caros presidentes de Junta de Freguesia, caros autarcas, caros representantes das instituições aqui presentes, caras e caros montemorenses, muito obrigado pela vossa presença nesta cerimónia solene da comemoração do 25 de Abril de 2022. Vocês nem imaginam a felicidade que eu tenho neste momento. Só eu consigo imaginar. É com enorme honra e sentido de compromisso que comemoro o 25 de Abril de 2022 como Presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo. E este ano, com uma cerimónia de liberdade democrática que há muitos anos não se realizava. Apenas possível com a alternância política levada a cabo pelas eleições autárquicas de setembro de 2021. O 25 de Abril não tem donos. Muitos lutaram e morreram por ele na ditadura, os militares o concretizaram em 1974 e todos nós, temos a obrigação de o fazer cumprir todos os dias da nossa vida. Em 25 de Abril de 1974, Portugal abriu caminho para a democracia, já anteriormente tentada, noutros períodos da nossa história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. Nesse dia, Portugal abriu caminho para a concretização do Serviço Nacional de Saúde. Nesse dia, Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de liberdade. Nesse dia, Portugal pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à educação pública passou a ser um dos pilares fundamentais da igualdade. Nesse dia, Portugal pôde também iniciar a construção do ideal de Estado Social, em que todos os cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social em nome da fraternidade. Abril cumpre-se e constrói-se em todos os momentos. É como um jardim que precisa de cuidados permanentes, porque os cravos, tal como todas as outras flores, são frágeis por natureza. Em toda a Europa, vemos crescer forças antidemocráticas e extremistas e que disseminam em Portugal também como ervas daninhas que ameaçam tomar conta dos espaços de liberdade e de construção democrática. Cabe a todos nós dizer não passarão. É preciso governar com o foco no cidadão, com proximidade e combater as desigualdades económicas e sociais que alimentam os populismos. É preciso consolidar a nossa democracia, aproximar os cidadãos da política e da sua importância para a vida de todos nós. Este Executivo, na Câmara Municipal desde outubro de 2021, tem governado com todos e para todos. Ninguém foi posto à parte, apesar das falsas expectativas criadas nos trabalhadores antes das eleições. Todos os envolvidos no trabalho autárquico estão bem cientes da sua importância para a qualidade de vida dos cidadãos montemorenses e todos sabem que contam com este Executivo para os impulsionar nesta tarefa. Desde a nossa tomada de posse, que o foco está no cidadão e assim nunca poderá deixar de ser. É o cidadão e a sua qualidade de vida o objetivo da governação de um autarca. O compromisso com o munícipe é
e comensuravelmente maior, eu disse que ia ter dificuldades nessa palavra, mas o compromisso com o município é incomensuravelmente maior do que o compromisso com o cartão do partido. Só assim se cumprirá Abril. Comemoremos assim Abril em união, sintamos Abril como um desígnio nacional novamente e colaboremos para o crescimento da República, para a felicidade dos portugueses. Liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa, deve ser a nossa orientação para a vida. Tenho um sonho que os jovens que hoje comemoraram Abril na Estafeta da Liberdade e tantos como eles se consigam fixar em Montemor e que sejam eles os próximos decisores económicos, políticos, culturais do nosso concelho. Que Montemor não perca mais população e consiga atrair muitos mais que venham por bem. É com este desígnio que prometo governar nos próximos tempos, sem olhar a partidos, nacionalidades, raças ou credos. Uma sociedade cosmopolita, com respeito por todos, devolverá a Montemor a sua grandeza e importância nacional que merece ter. Viva o 25 de Abril, viva o Montemor Novo, viva Portugal! Muito obrigada. Para que possamos brindar juntos à liberdade, convidamos-vos para um Montemor de honra que está já ali na sala de entrada à direita. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos.